Olá, turma! Hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos trabalhar o tema os animais e iremos ver a sua classificação de vertebrados e invertebrados. Mas antes, vamos entender por que os cientistas fizeram isso. Dividiram eles em classes. Assim como as plantas, há também na Terra, gente, uma variedade muito grande de animais vivendo em vários ambientes diferentes. Os animais, eles não produzem o próprio alimento. Eles precisam retirar do ambiente o alimento necessário para o seu desenvolvimento, diferente das plantas. Vocês se lembram que a planta produz seu próprio alimento, faz o processo de fotossíntese. Nós somos animais, só que são animais racionais. Nós não produzimos nosso próprio alimento. Nós necessitamos procurar alimento em outro ambiente. Alguns alimentam-se de vegetais, outros de animais. Há também aqueles que se alimentam tanto de animais como de vegetais. Para facilitar os estudos, os cientistas agruparam os animais de acordo com as características que eles têm em comum. Foi por isso que eles dividiram em vertebrados e invertebrados, para poder facilitar o estudo. Vamos observar agora. O reino dos animais divide-se em animais vertebrados e invertebrados. Os animais vertebrados, gente, são esses que possuem coluna vertebral e crânio, ou seja, eles têm um esqueleto por dentro, um esqueleto que vai sustentar a sua forma, e um crânio que vai proteger o encéfalo, a parte central, que vai mandar e comandar o corpo. Os animais invertebrados, eles não têm coluna vertebral e nem crânio. Eles não possuem um esqueleto interno. Eles possuem uma coisa muito parecida, mais frágil, chamada de exoesqueleto. O que é o exoesqueleto? É apenas uma pequena casca que segura a gosma que eles têm dentro, um líquido viscoso que eles possuem. Observação importante, tá, gente? Os animais invertebrados, eles não possuem ossos, lembrem-se. Eles possuem apenas um líquido viscoso, que o que segura esse líquido viscoso é o chamado de exoesqueleto. Por isso que, não sei se vocês já observaram, mas alguns insetos, como a barata, como o gafanhoto, elas trocam de casca. As pessoas falam casca, que é o chamado exoesqueleto. A barata, quando ela está crescendo, como o exoesqueleto não cresce junto com esses animais, eles precisam trocar. Eles saem e deixam a casca para trás. Se tiverem curiosidade, dêem uma olhada, procurem, é muito interessante. Os gafanhotos, a mesma coisa, tá? Então, é chamado de exoesqueleto. Há 5 classes de animais vertebrados. Nós temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Todos eles são vertebrados. Nós iremos olhar a característica de cada um deles, tá, gente? Observação importante. Alguns vão se perguntar, mas tia, você não falou que eles possuíam coluna vertebral e crânio, e a coluna vertebral não são ossos? Sim, mas entendam, os peixes, porque essa dúvida já surgiu anteriormente por alguns alunos, os peixes, gente, eles possuem também coluna vertebral. Só que pelo corpo deles, a carne não ser com muitos músculos, não ser tão complexa como a nossa, tão complexa como a dos mamíferos, eles não precisam de ossos tão fortes. Eles possuem espinhas, que também são pequenos ossos, tá? Então, tanto os peixes como as cobras também, elas possuem espinhas. Muito bem, gente. Agora nós iremos olhar cada uma dessas classes de animais vertebrados e eu coloquei as características principais para poder facilitar o estudo. Então, vamos lá. A primeira classe que nós iremos estudar será a classe dos peixes. Gente, os peixes, eles têm um corpo coberto de escamas profundas. Por que eu botei profundas? Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Porque tem outra classe dos vertebrados que também possuem escamas, porém são escamas superficiais, que são os répteis. Então, para diferenciar, se lembrem dessa palavra. Os peixes, eles possuem escama em todo o corpo, só que as escamas são profundas, são fixadas, diferente dos répteis, que são apenas superficiais. Tem barbatanas para nadar.
Diferente de outros vertebrados, como as aves que possuem asas, nós, seres humanos que possuímos pernas para andar, os peixes possuem barbatanas. Não possuem braços, não possuem pernas, não possuem patas, possuem barbatanas para nadar. Nascem de ovos, são ovíparos. O que são ovíparos? São os animais que nascem de ovos, só que fora do corpo da mãe. Ou seja, nascem, colocam os ovinhos e os ovinhos ficam no ambiente externo, pronto para eclodir, pronto para nascer. Um exemplo muito interessante que eu vou dar para vocês, eu botei até o desenho aqui, a imagem, é daquele filme Procurando Nemo. No filme Procurando Nemo, logo no início, o pai do Nemo com a mãe do Nemo colocam milhares de ovos, só que os ovos não ficam dentro da mãe, como nós, seres humanos, fica do lado de fora, em uma pequena caverna para poder proteger enquanto eles se desenvolvem para eclodir, para poder nascer. Então se lembrem, ovíparos é que nascem de ovos, só que fora do corpo da mãe, em um ambiente externo. Respiram por meio de brânquias ou guelras. O que são brânquias? Brânquias, gente, são esses buraquinhos, essas aberturas que tem bem aqui do lado do peixe. Observe onde eu estou passando a seta. Bem aqui do lado do peixe. É por aqui que entra o ar. Como? O peixe abre a boca, na água tem oxigênio, tá? Então, o peixe abre a boca, absorve a água, entre as brânquias, sai a água e fica pro peixe só o oxigênio. As brânquias, elas têm essa pequena parte vermelha aqui, que ela vai filtrar o oxigênio. Ela vai liberar para fora novamente o resto da água e vai ficar apenas dentro do peixe o oxigênio. É um tipo de filtro, tá, gente? Observação importante. É por isso que é muito importante preservar o meio ambiente, não jogar lixo nas águas. Por quê? A água, ela precisa ter oxigênio para que os peixes possam sobreviver. Porque diferente de nós que apenas respiramos o ar, o peixe ele suga a água e de lá que ele vai filtrar o oxigênio. Se a água estiver contaminada, automaticamente o peixe estará contaminado e dificultará não só a respiração dele, como também poderá contaminar sua carne. E isso contaminará futuramente nós seres humanos que consumimos esse peixe. Tudo bem? Então agora vamos para a nossa próxima classe, que é a classe dos anfíbios, que também são seres vertebrados. Observe as imagens que eu coloquei. Nós temos aqui algumas imagens de sapos, salamandras. Gente, eu acho que você até acha um pouco esquisito esses ovos aqui, ó, nessa gia, tá? Sapo, nós temos sapo é o pequenininho e gia, vulgarmente, é a fêmea, tá? Gente, esses ovos é como eu mostrei para vocês. Diferente dos peixes que tem que ficar na água, os ovinhos, os anfíbios, eles às vezes carregam os ovos junto com eles, mas também na forma externa. Ficam com eles, mas do lado de fora da mãe, tá? A primeira característica dos anfíbios é tem a pele nua sem revestimento. Diferente das outras classes de vertebrados que sempre possuem algo para se proteger, como os peixes que possuem as escamas, as aves que possuem as penas, nós mamíferos que possuímos pelos, os anfíbios eles não possuem nada no corpo para se proteger a pele. A pele dele é nua, é lisa, é cheia de muco. Muco é liguenta, tá, gente? E a pele deles é muito importante, porque eles também respiram pela pele. Eles vivem na água e na terra. Por quê? Porque os anfíbios, quando eles são pequenos, por exemplo, o sapo, quando ele está na forma de girino, ele vive na água. Quando ele cresce, ele pode viver na terra. Então, eles podem viver em dois tipos de ambiente, tanto na água quanto na terra. Eles nascem de ovos também, eles são ovíparos. Observe a imagem que está ali, como eu já expliquei anteriormente para vocês. Os ovos ficam do lado de fora da mãe. Eles põem os ovos, mas às vezes carregam junto com eles para proteger, né?
são ovíparos. Gente, a respiração, tá, dos anfíbios acontece pelos pulmões, mas também pela pele. Às vezes eles têm uns anfíbios que costumam ter uma respiração chamada de respiração cutânea. O que é cutânea? É uma respiração que acontece através da pele. Eles conseguem respirar através da própria pele. Se um dos pulmões começarem a falhar, eles, enquanto o pulmão se regenera, se cura, eles podem respirar através da pele. Por isso que o sapo, ele sofre muito quando alguém joga sal nele, porque o sapo tem medo de sal. Porque as lesmas é um outro exemplo que nós já vamos dar mais para frente. As lesmas, elas têm medo de sal, porque o sal ele queima a pele, tá? Então elas necessitam da pele também para respirar. Répteis. Répteis possuem o corpo coberto de escamas superficiais ou placas ósseas. Ou seja, foi como eu falei anteriormente na dos peixes. Diferente dos peixes, que possuem as escamas profundas, as escamas dos répteis são superficiais, ou seja, são apenas por cima, tá? Ou placas ósseas, como as tartarugas, que não possuem escamas, mas as placas ósseas para proteger, como o casco, e a parte de baixo da barriga dela é também dura. Eles rastejam, nadam ou andam. Podem fazer isso porque não existe apenas um tipo de réptil. Nós temos, por exemplo, a cobra. A cobra ela rasteja e nada também. Nós temos um tipo de largato que ele anda também sobre duas pernas. Às vezes, quando quer um tipo específico, tá, gente? Não confunda, é um tipo específico de largato. Outra característica, nascem de ovos também, são ovíparos. É outro exemplo de animais que nascem de ovos, mas num ambiente externo. A respiração deles é através dos pulmões, tá? Respiração dos répteis é através dos pulmões, não esqueça. Não é através de guelras, não é através de brânquias, é através dos pulmões, assim como nós seres humanos. Aves. As aves, gente, ela tem o corpo coberto de penas. Isso daí é bem fácil de saber, né? Diferente dos outros, ela não tem pelos, ela não tem escamas, ela tem penas para se proteger. O pinguim é uma ave muito interessante, tá? Que possui, diferente das outras, porque as outras também produzem, tá? Presta atenção no que eu vou falar agora. As outras também produzem um tipo de cera para proteger a infiltração de água nas asas, tá? Na penagem, mas o pinguim produz mais. Porque o pinguim ele nada, ele mergulha para poder procurar os peixes. Então ele precisa de um nível maior de cera produzida pelo corpo dele. Por isso que às vezes é interessante, eu gostava de ficar, gente, uma observação importante é, eu gostava de ficar observando os urubus no alto de um coqueiro quando estava chovendo. Estava chovendo, eles continuavam lá. E eu ficava às vezes me perguntando, quando eu era menor, antes de estudar, o porquê eles não se molhavam. Depois, com os estudos, eu fui entender que as penas deles ficavam impermeáveis. A única coisa que realmente afeta eles é quando as penas estão muito sujas. Aí dificulta que as penas fiquem impermeáveis e acaba entrando água e eles acabam se prejudicando. Mas fora isso, todas as penas deles são basicamente impermeáveis. Tem asas. Tem penas, eles também têm asas. Só que nem todas as aves elas podem voar, tá? Um exemplo, o pinguim. O pinguim é uma ave que ele não voa. As asas dele servem como um tipo de nadadeira para ele poder se locomover na água. Então, é toda ave que voa? Não. Só há algumas. Tem umas aves que têm facilidade em voar, mas tem outras que não. Por exemplo, a galinha. A galinha, ela tem dificuldade de voar. Ela voa um pouco, depois ela cai. Por quê? Porque o corpo dela não foi feito para um voo mais alto, como um passarinho que fica no alto, como um beija-flor que fica voando, tá, gente? Então, não é todas as aves que têm a capacidade de voar. Tem a boca transformada em bico, porque os outros animais, a maioria deles possuem uma boca para poder mastigar, poder pegar o alimento. As aves possuem bico. Então, de todos os vertebrados, as aves se destacam por possuir bico. Nascem de ovos também, são ovíparos.
Um exemplo prático é a galinha, né, gente? Vocês podem olhar, a galinha põe o ovo para fora, bota lá no ninho dela, e lá ele vai se desenvolvendo até ele chocar, até ele eclodir. Então, são ovíparos. E respiram através de pulmões também, como nós seres humanos. Mamíferos. Os mamíferos, gente, eles possuem o corpo coberto de pelos, tá? Esses pelos servem para proteger. Eu botei aqui algumas imagens. Nós temos aqui o panda, nós seres humanos, nós também temos pelos, não muito como alguns outros animais, mas nós temos pelos que nascem no nosso corpo, principalmente nas regiões mais sensíveis, para poder proteger. Nós temos aqui o morcego também, nós temos aqui o canguru, um coala e o leão que é coberto de pelos para poder proteger o corpo. Com exceção, observação, exceto os golfinhos e as baleias que não possuem pelos, tá? Só esses dois, eles são mamíferos, mas eles não possuem pelos, são totalmente lisos. Também porque eles estão na água, né, gente? Então o pelo também dificultaria a nadar, dificultaria a locomoção dentro da água. Então esses dois animais, eles são mamíferos, tá? Ao nascer, eles mamam, porém eles não possuem pelos. Eles nascem do ventre da mãe. Os mamíferos nascem do ventre da mãe. Eles são chamados de vivíparos. Por que vivíparos? Porque eles nascem dentro do corpo da mãe. Durante todo o período de gestação, eles ficam dentro do corpo da mãe até dar o período de nascer e que eles vão sair para o ambiente externo. Os ovíparos nascem de ovos, mas que ficam no ambiente externo. Os vivíparos, durante o período de gestação, durante o período de desenvolvimento, eles vivem dentro do corpo da mãe até estarem prontos para nascer e sair para o mundo externo. Alimentam-se de leite materno, tá? São chamados de mamíferos porque quando eles são bem pequenos, eles mamam. Eles se alimentam do leite da mãe. Como o golfinho, a baleia, muitas pessoas se questionavam, será se realmente eles são peixes ou eles são mamíferos? Não, eles são considerados mamíferos. Logo porque golfinho, a baleia, eles respiram através de pulmões, tá? Não são guelras. Diferente dos peixes, os peixes possuem guelras. Os golfinhos e as baleias, eles possuem um orifício no centro da cabeça, um buraquinho, onde eles precisam estar subindo para a superfície para poder absorver oxigênio, descer para o mar, para o fundo do mar, depois subir novamente para trocar esse oxigênio e liberar o gás carbono. Então eles respiram através de pulmões, tá? Gente, eu trouxe algumas curiosidades sobre algumas classes de vertebrados que nós acabamos de dar. Nós trabalhamos as 5 classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Vamos observar algumas curiosidades. Baleia azul. A baleia azul é o maior animal do planeta. Come cerca de 6 toneladas de crustáceos por dia. Pesa cerca de 160 toneladas e chega a medir 30 metros. Então, é um animal muito grande e é um mamífero. Avestruz. É a rainha das aves. É a maior da espécie, podendo atingir 3 metros e 160 quilos. É uma ave pesadíssima e muito perigosa. Tem que se ter cuidado com o avestruz. E outra observação importante: o avestruz, quando está com medo, gente, ele enterra a cabeça na areia. Tubarão-baleia. É o maior peixe do mundo. Atinge os 14 metros de comprimento. Fujam pequenos peixes. Por quê? Porque ele vem e come vários peixes ao mesmo tempo. Quando ele encontra um cardume, ele come diversos peixes. Crocodilo. Entre os répteis, quem domina é o crocodilo. Chegam a medir 7 metros. Dizem que os crocodilos são descendentes dos dinossauros, de um dinossauro específico chamado de Tecodonte, que era um grande predador das águas na era mesozoica. Animais invertebrados. Existem também muitos animais que não possuem a coluna vertebral, como eu falei anteriormente para vocês. Esses animais são chamados de animais invertebrados. Nós iremos olhar agora cada um deles. Observação importante, tá?
Os animais invertebrados, eles não possuem ossos, não possuem esqueleto, mas eles possuem uma coisa chamada de exoesqueleto. Nós iremos olhar agora alguns, como os poríferos. Os poríferos, gente, eles são totalmente aquáticos. Eles não sobrevivem na terra. Um exemplo é aquele desenho Bob Esponja. O Bob Esponja, ele é um porífero. Porém, ele é um porífero que se movimenta, que é uma coisa que nós também já vamos ver que os poríferos, eles não se movimentam, tá? Em tempo que é um desenho surreal. Mas o Bob Esponja, ele é um porífero. Quando o Bob Esponja, ele vai para a terra e fica na terra, sem nenhum tipo de mágica mesmo, o que que acontece? Ou até mesmo quando ele vai na casa da Cindy, que é a amiga dele, que é a Esquilo, ele seca, ele fica seco. Por quê? Porque os poríferos, eles são totalmente aquáticos. Eles não sobrevivem quando está na terra. Vivem fixos em estruturas submersas. Foi como eu falei para vocês sobre o Bob Esponja. É um desenho surreal. Os poríferos, eles não se movimentam. Eles se fixam em uma pedra, em uma localidade, em um ferro. Muitos poríferos se desenvolvem também em cima de navios naufragados, em meios de corais. Existem vários poríferos, mas aonde eles se fixam, eles ficam. Eles não se movimentam. Se regeneram de forma rápida. Os poríferos, eles têm facilidade em se regenerar. Se alguém bater em um porífero, ou se algum peixe, ou se algum mergulhador, ou até mesmo pedaços de navios que naufragam, bater e quebrar um porífero e arrancar um pedaço, não demorará muito esse porífero estar novamente recuperado. É rápido quando eles se regeneram. Quinidários. Os quinidários também, gente, são totalmente aquáticos. Eles não conseguem viver fora da água. Quando eles param na terra, eles acabam morrendo com o passar de alguns segundos, alguns minutos. Produzem uma substância urticante, ou seja, é uma substância que é tóxica para a pele, que ela queima ou se não coça demais a pele da pessoa. Quem já teve contato com uma água viva sabe a dor que é a substância que essa água viva produz e queima a pele da pessoa, tá? Não só a água viva, como outros quinidários. Um exemplo é a anêmona do mar. Nós podemos até ter um exemplo do filme Procurando Nemo. O Nemo e seu pai moram dentro de uma anêmona. E a anêmona, ela para eles não machuca esse tipo de peixe. Mas para Dory, quando chegava perto da anêmona, ela ficava queimada. Por quê? Porque a anêmona do mar, ela queima. Anelídeos e vermes. Os anelídeos e os vermes, gente, ele tem um corpo mole de forma alongada e cilíndrica. Uma observação muito importante. Porque o nome é anelídeos? Porque a maioria deles é feito de anéis. É como se fosse vários anéisinhos grudados uns nos outros. Observe as imagens aí da minhoca, a imagem da sanguessuga e a imagem dessa tênia bovina que eu coloquei embaixo. Todas elas são feitas de anéis. São pequenas listras que uma vai se grudando na outra. Por isso que o nome são anelídeos ou vermes. Os vermes, eles são mais lisos, mas têm as mesmas características de um anelídeo. O corpo é mole, tem a forma alongada e cilíndrica. Não tem patas. Os anelídeos e os vermes, eles não têm patas, eles rastejam apenas, ou fora do corpo de um animal ou dentro. Eles não têm patas para andar, para se locomover. Deslocam-se arrastando, como eu falei para vocês, deslocam seu corpo arrastando, sempre se arrastando. A minhoca, por exemplo, ela se arrasta. A sanguessuga, ela também se arrasta. Uns vivem na terra e outros dentro do corpo de outros seres vivos. Por quê? A minhoca, ela vive na terra. A sanguessuga, ela vive na água. Ela pode viver também na terra. Mas um exemplo importante que vive dentro do corpo de outros seres vivos, a lombriga que eu coloquei aí e a tênia bovina, são exemplos de vermes que para poder sobreviver, elas têm que entrar dentro de um corpo de um hospedeiro. Por isso é importante nós tomarmos remédios de verme e tomar cuidado com o que nós comemos, ser bem cozido, lavar, para não ter esse tipo de verme dentro do nosso corpo absorvendo as vitaminas. Moluscos. Os moluscos, gente, ele tem um corpo mole, podendo passar por qualquer lugar bem pequeno. Alguns possuem conchas. Essas conchas, elas servem para se proteger. Um exemplo de caramujos. Há moluscos no mar, na água doce e na terra.
Por quê? No mar nós temos a lula, nós temos o polvo. Na água doce nós temos os caramujos que também moram dentro da água doce. E na terra nós temos esses pequenos caracóis, essas lesmas que também são tipos de moluscos. Uns respiram por brânquias e outros por pulmões. Os moluscos não necessariamente precisam respirar por brânquias apenas. Uns respiram por brânquias, outros por pulmões e outros até por a cutânea, a respiração cutânea, que é a respiração através da pele. É um exemplo da lesma. A lesma também ela faz a respiração cutânea. Por isso que a pele dela é bem liguenta. Artrópodes tem membros rígidos e várias pernas. Nós sabemos que é um artrópode porque possui muitas pernas, de 4 a para frente, de 4, 6, 8 pernas. Um exemplo é a centopeia, que possui várias pernas. São exemplos de artrópodes, os insetos, os crustáceos, os aracnídeos. Por quê? Porque possuem tanto membros rígidos, como algumas carapaças para poder se proteger, como é esse besouro que eu estou mostrando para vocês aí, como caranguejo, como também possuem várias pernas para poder se locomover, subir em ambientes, subir em locais onde tem maior dificuldade, eles conseguem. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Na próxima aula, nós iremos trabalhar a reprodução dos animais. Essa foi apenas a parte 1 da aula. Na parte 2, iremos ver como é que eles se reproduzem. Muito bem, façam a atividade e tchau, tchau.